Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de diagrama de fase são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, traçar os pontos no gráfico, coletar as informações e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Olhando o enunciado aqui, ele diz assim, especifique o número de graus de liberdade para as seguintes ligas. Então, tem 5 ligas diferentes aqui, pela qual nós vamos, primeiramente, iniciar pela letra A, que é 20% em peso de níquel e 80% em peso de cobre a 1.300 graus Celsius. Então, está aqui. Ele deu essas informações, tá? E para eu identificar os graus de liberdade de uma determinada composição aqui, igual ele está fornecendo, eu tenho que ir pela regra, né, de fases de Gibbs, que nos diz o seguinte, né, que o número de fases presentes mais o grau de liberdade vai ser o número de composições, né, em relação ao número de variáveis. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Primeiro eu vou pegar o gráfico, né, que é do cobre-níquel, né, cobre-níquel. E nesse gráfico eu vou traçar aqui exatamente esse ponto de composição aqui, tá? Então agora vemos a segunda etapa, que é traçar os pontos no gráfico, né? Então, traço aqui a 20% de níquel, né, uma vertical. Vou lá, faço uma horizontal na temperatura também, a 1.300. Então é esse ponto aqui em que eu estou, exatamente nesse ponto aqui. Então vamos parar para analisar aqui, primeiro, né, agora vem a coleta das informações, né, que é a nossa terceira etapa. Vamos pensar o seguinte aqui, quantas fases nós temos presentes aqui? Ora, nessa região, a única fase que eu contenho é líquido, né? Só tenho líquido. Então, uma fase, líquido. Ok, aqui beleza, né? Quantidade de fases é tranquilo, exatamente nesse ponto aqui. Agora, o nosso próximo ponto vai ser o número de componentes do sistema. No número de componentes, né, eu só tenho 2, né? Geralmente, diagramas de fase binário só vai ter 2 aqui. Então, isso aqui vai ser quase que uma constante, porque aqui eu tenho cobre e níquel. Então, cobre e níquel, né? Componentes é sempre 2, para diagramas de fases binários. Os ternários são aqueles triângulos, né, que são formados e no caso aqui o número de componentes seria 3. Né? Mas aqui nós temos apenas 2 componentes nesse diagrama, então é basicamente uma constante ter sempre esses 2 aqui para diagramas binários. E o outro, né, a próxima variável, né, é o número de variáveis relacionadas à composição. Então, a primeira aqui, a composição ela é fixa, né? Eu tenho que contar o número de variáveis fora a composição. Então, a composição eu já tenho. Qual que é a outra variável que eu tenho nesse diagrama? É a temperatura. Então, aqui o número de variáveis eu só tenho uma, além da composição, né? Então, a composição já existe, eu só tenho que pensar, fora a composição, quais mais que eu tenho de variáveis aqui no diagrama. Então, é a temperatura. Então, o número de variáveis só vou ter uma também. E para os diagramas de fase binários, né, sempre vai ser uma, né? Sempre vai ser uma apenas. Tem os unários até que tá lá no início do capítulo 9, tem os unários que acabam trabalhando diferentes fases dependendo de pressão, né? Temperatura e pressão também. Então, aqueles lá teriam mais variáveis, mas nesse caso aqui é apenas a temperatura. Então, beleza, podendo considerar isso aqui também sempre como uma constante, né? O que nós vamos fazer agora? Aplicar na equação da regra das fases de Gibbs, né? Só que eu já vou isolar direto aqui, o meu número de graus de liberdade, que é F, né? Então, vem agora a etapa de aplicação dos cálculos, onde o número de graus de liberdade vai ser o número de componentes do sistema mais o número de variáveis não relacionadas com a composição, né? Não relacionadas com a composição. E aqui, menos as fases, né? Que no caso, fase só temos uma fase. Essa fase é a fase líquido, né? Então, substituo aqui as variáveis, né? Tenho todos os valores. E o meu número de graus de liberdade aqui vai ser 2, né? Então, para esse ponto, essa composição aqui, essa temperatura, o número de graus de liberdade de Gibbs é 2.
Vamos à nossa alternativa B. Na alternativa B aqui, o composto é entre prata e cobre, então vou lá no diagrama de fase de prata e cobre, né? E ele pede aqui a composição de 71% em peso de prata, 28,1% em peso de cobre, a uma temperatura de 779 graus Celsius. Então, se eu traçar esses pontos no gráfico aqui, eu vou pegar exatamente o ponto eutético, né? O ponto de transformação eutética, né? E propositalmente foi feito isso porque nesse ponto aqui, se eu pegar a quantidade de fases que existe nele, são 3. Por que são 3? Porque eu vou ter líquido, eu vou ter alfa e vou ter beta, né? Ele vai passar aqui direto para alfa e beta, então eu vou ter o líquido, o alfa e o beta, tá? Então este são as 3 fases presentes nesse ponto aqui, né? Exatamente líquido, alfa e beta. E o que vai acontecer aqui? O restante, né, é constante, número de componentes do sistema é 2, né, cobre e prata, que o diagrama é binário. Nós vamos também ter aqui o número de variáveis, é só a temperatura, né, em relação à composição é só a temperatura, fora a composição é só a temperatura, né? E aplicando aqui na nossa equaçãozinha, o número de graus de liberdade podemos substituir, né? Então C era 2, o N é 1, e aqui o número de fases são 3, então o número de graus de liberdade é 0. Né? Para esse ponto aqui, né, exatamente o ponto eutético, o número de graus de liberdade é 0. Alternativa C, né, é zinco e cobre, então vamos lá no diagrama zinco e cobre, e vamos pegar aqui a composição de zinco e cobre, que é 52,7% em peso de zinco, 47,3% em peso de cobre, na temperatura de 525 graus Celsius. Traçamos aqui esse ponto no gráfico, 47,3% de cobre. Traçamos aqui também uma vertical, uma horizontal, exatamente na temperatura aqui de 525. E nesse ponto aqui, nós temos 2 fases presentes, né? Que são os sólidos beta e gama, né? Beta e gama. E já que nós temos 2 fases, o restante é constante, né? Número de componentes é só cobre e zinco, né? São aqui as extremidades do diagrama de fase sempre, né? Número de variáveis, apenas a temperatura e vamos aplicar a nossa equaçãozinha para os graus de liberdade, né? Substituindo os valores. E o grau de liberdade, nesse ponto específico aqui do diagrama, é 1. Então, nós temos aqui 1 grau de liberdade para essa composição e essa temperatura de cobre e zinco. Partimos para a alternativa D, que é prata e chumbo, né? Pb, chumbo e magnésio, né? Então esse é o diagrama chumbo e magnésio. A nossa composição aqui, 81% em peso de chumbo, 19% em peso de magnésio e a temperatura de 545 graus Celsius. Traçando no diagrama aqui, composição, né? Tá bem exatamente nessa linha aqui. E a temperatura tá aqui, né? Então ele pegou exatamente o ponto congruente do diagrama de magnésio aqui, né? Esse ponto aqui é onde nós temos uma congruência do líquido vindo para o sólido Mg2Pb, né? Então, o ponto está exatamente aqui, né? Ponto mais alto aqui, congruente. E esse ponto congruente, quantas fases nós temos? Ora, 2, né? Exatamente a fase líquida e o sólido Mg2Pb. Então, quantidade de fases são 2, líquido e Mg2Pb, o ponto congruente. E vamos ter o restante aqui constante, né? 2 componentes, magnésio e chumbo, e também uma variável que é só a temperatura em relação à composição. Substituímos os valores lá na nossa equação da regra de Gibbs, né? Substituímos os valores e chegamos aqui a 1 grau de liberdade no ponto de congruência ali, né? Então nós temos aqui 1 grau de liberdade. E a última e não menos importante alternativa, que é a E, que é o diagrama ferro e carbono, né? Que é este aqui, onde temos a composição de 1% em peso de carbono e 99% em peso de ferro, a uma temperatura de 1000 graus Celsius. Então vamos lá.
Composição aqui de 1% de carbono está aqui. Temperatura, traçamos aqui à esquerda, 1000 graus Celsius. Então, o ponto está exatamente aqui, ó, onde temos apenas o gama austenita, né? Nesse ponto, fase é só um sólido, né? Então, só temos uma fase aqui, que é a fase de austenita, né? O gama. Número de componentes, né? Apenas ferro e carbono, né? Variável é só a temperatura em relação à composição. E aplicamos aqui a regra geral de Gibbs, na qual substituímos os valores, né? E temos aí, então, 2 graus de liberdade nesse ponto aqui do diagrama ferro-carbono. Então essa é a resolução do exercício. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim, tá? Se gostou, deixa um like aí para ajudar no engajamento do canal. Peço também que inscreva-se e ative o sininho para as notificações de vídeos futuros, pois esse não é um canal apenas de engenharia de materiais, mas sim que coloca vários vídeos do curso de engenharia. Então vai ser bem legal vocês estarem juntos comigo aí no canal. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem aqui nos comentários suas dúvidas. Eu sempre estou esclarecendo as dúvidas de vocês, assim que possível. E os comentários para sugestões de vídeos futuros também são bem-vindos. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.